Olá! No mês do Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, o programa Iluminuras de hoje apresenta obras que abordam a luta contra o racismo, o empoderamento do negro, a ocupação de espaços na sociedade e no mercado literário. Eu recebo uma pesquisadora e um escritor que abrem caminho para o debate sobre esses e outros temas. Andressa Marques da Silva e Jorge Amâncio. A minha primeira convidada é a pesquisadora e professora Andressa Marques da Silva. Ela lançou recentemente a obra Afetividades de Mulheres Negras no Rap e no Romance. Seja muito bem-vinda, Andressa. Obrigada, agradeço o convite. Andressa, com base na sua obra, o que diferencia as afetividades das mulheres negras no rap e no romance, que é o título do seu livro, com as afetividades das mulheres brancas, por exemplo? Bom, a motivação para essa questão e a pensar a diferença entre essas duas representações se deu a partir do conhecimento que eu obtive de um ditado popular comum no século XIX que dizia: branca para casar, mulata para fornicar e negra para trabalhar. Então, como uma pesquisadora da literatura contemporânea, eu já observava dentro das obras que eu estudava que aquilo não era uma verdade hoje, né? E aí eu busquei, então, fazer uma análise comparativa. Para isso, eu fui ao passado, né? Analisei principalmente o romance do Aloysio Azevedo Cortiço, mas a gente tem outras representações também que estão dentro da nossa história literária e que trazem essa estereotipia, essa relação muito simplista das relações afetivas das mulheres negras, que é uma maneira de negar a elas a sua humanidade, porque a afetividade é algo que constitui o ser humano de uma maneira central, né? Então podemos pensar no Gregório de Matos em seus poemas, que a mulher negra é toda hipersexualizada, ou na personagem Vidinha do romance Memórias de um Sargento de Milícias, né? Que ela também vira, entre aspas, a cabeça do personagem branco, que no final tem um relacionamento furtivo com ela e depois casa-se com a personagem branca. Se formos até o século XX, por exemplo, você tem várias personagens do Jorge Amado que são ali sempre aquelas mulheres hipersexualizadas, objetificadas e que têm o espaço social delimitado em relação ao que elas podem experienciar, né, dentro dos romances. E a sua obra, ela faz essa crítica, né, justamente sobre essas interpretações literárias estereotipadas. Quais são as interpretações? Exatamente. O romance que eu trouxe para trazer essas discussões é justamente o que você está falando, o Cortiço, do Aloysio Azevedo, que nós temos as duas personagens negras que são ali relevantes dentro da obra, dentro do enredo, a Bertoleza, que é aquela figura que trabalha incansavelmente para o João Romão, que é o protagonista, que ajuda a enriquecê-lo e tudo, e a Rita Baiana, que é a mulata sensual que cheira a baunilha, que degenera, de certa forma, a vida de um homem branco, que era o Jerônimo, que era um homem trabalhador, e quando larga a família para ficar com ela, tudo se desmorona. Eu retomo essa obra porque ela é conhecida, né, dentro do currículo, a gente de alguma forma ou de outra consegue resgatá-la na nossa memória. E justamente esses discursos que a literatura produz ajudam a tanto criar quanto permanecer, quanto perpetuar os estereótipos. Não há possibilidade afetiva que ultrapasse essas barreiras para essas personagens, e daí eu venho para a literatura contemporânea partindo dessa análise para observar, né, onde que estava a diferença. Em quais personagens? Bom, eu encontrei isso justamente na obra das autoras negras. Não por acaso nós temos aí protagonistas, então os dois romances que eu analisei são romances de formação, que é aquele em que você acompanha a personagem desde a sua infância até a sua vida adulta. Então, As Mulheres de Jucupapo, que é uma obra da Marilene Felinto, de 1982, foi o primeiro. E o mesmo acontece com a personagem protagonista de Ponciá Vicente, da Conceição Evaristo. Então, essas duas personagens, elas trazem, então, uma particularidade para a construção das suas relações afetivas, no sentido de serem diferenciadas daquelas que eu citei na pergunta anterior, né, das personagens femininas negras do século XIX. Por quê? Porque a gente tem uma
representação mais humana e complexa do que seria essa relação afetiva. Importante para pontuar também que não era uma pesquisa que estava procurando final feliz, né? Eu quero saber só o final feliz, aquele romance em que a mulher negra vai ser aquela heroína, que no final vai dar tudo certo, que ela vai se casar. Não é essa questão. É a vida real, sim, né? A vida real, porque é a literatura que traz para a complexidade de uma vida que tem dores e dissabores de uma maneira complexa, assim como é na nossa vivência. Então, acontece isso nos dois romances e tem uma particularidade especial, que é a partir dessa perda afetiva, desse relacionamento, da separação, que faz com que elas retornem aos seus lugares de origem. As mulheres de Tijuco-Papo era um município, um vilarejo em Pernambuco, em que as mulheres guerrearam para, historicamente é um fato, guerrearam para proteger a sua cidade de uma invasão. Então, é um retorno à ancestralidade que, de certa forma, constitui uma força interior da Rízia, que é a protagonista que eu analisei. E a Poncea Vicência, ela retorna ao lugarejo de origem dela, também em busca de questões relativas à sua família, à sua ancestralidade. Em uma oportunidade eu pude conversar com a Conceição Evaristo, eu perguntei para ela: Conceição, a Poncea Vicência, ela vivia num quilombo? Eu posso pensar nisso porque ela retrata como a terra dos negros em que eles trabalhavam e tudo. E a Conceição me respondeu: sim, é possível, porque então a gente tem esse retorno à cidade a partir, né, essa relação afetiva que leva ela de volta a partir da perda, mas é importante porque isso atribui conhecimentos ancestrais que retomam aí a sua origem, a sua condição racial, a sua vida, né? Andressa, eu quero fazer um parênteses aqui, porque a gente está falando de Conceição Evaristo. Eu vou primeiro mostrar o livro dela, que foi base do seu trabalho, e lembrar que a Conceição Evaristo, por pouco, entrou na Academia Brasileira de Letras, perdeu a cadeira na ABL, e seria uma forma de dar visibilidade também a uma escritora negra, né? Isso foi no ano passado, causou um rebuliço danado no mercado literário. Sim. Uma pena, né? Foi uma perda de oportunidade da Academia Brasileira de Letras renovar até a sua compreensão, né, do que é literatura. Uma academia que foi fundada pelo maior escritor brasileiro, não por acaso, um escritor negro, Machado de Assis. Então a oportunidade, infelizmente, não foi compreendida como um momento histórico a se demarcar. Então a possibilidade dessa escritora estar naquele espaço, né, um espaço totalmente elitizado, um espaço que guarda uma herança cultural brasileira que é cheio de questões ali que são complicadas a gente pensar na inserção de uma mulher negra, mas que, obviamente, eles perderam, sim, um marco ali de trazer uma autora que já tem uma história longa de caminhada, várias publicações, né? Ela é reconhecida pelos pesquisadores na sua área, então seus pares, em várias universidades tem N pesquisas. Além desse caso específico da Conceição Evaristo, a que você atribui a falta de espaço dos autores negros na literatura? Bom, a literatura é um discurso altamente privilegiado, né? A gente tem uma questão que vem junto com ela, que é a questão de quem pode produzir conhecimento, né? A literatura é uma forma de produção de conhecimento. Então, as sociedades, os grupos sociais marginalizados, o conhecimento que eles elaboram pode ser não bem visto, bem quisto nesses espaços, porque é uma disputa que envolve poder também. Ora, quem é que vai explicar as coisas do mundo? Quem é que vai lançar o seu olhar sobre o que nos agrega enquanto sociedade, enfim. Então, eu atribuo a isso, né? a essa disputa mesmo pelo discurso poderoso que é a literatura. Andressa, o seu título me chamou a atenção, porque você faz esse recorte literário de alguns autores do século XIX, século XX, você traz o rap, no rap e no romance. Eu sou filiada, assim, digamos, né, aos estudos culturais, que a gente reflete em outros formatos, outros gêneros que também dizem respeito
às artes, né, à literatura, como uma forma de entender a crítica, fazer a crítica da cultura. Então, nisso, desde os anos 60 você tem essa mudança na academia em relação à pesquisa, com a entrada dessa perspectiva, você pensa no cinema, na canção popular, em outras referencialidades, em outras criações que também contribuem, né? E a questão do rap entrou muito dentro da questão do meu processo criativo, porque eu gostaria de chegar ainda mais perto dessa mulher negra contemporânea a partir da desconstrução daquela visão simplista, né? O que eu estava vendo como pesquisadora e como mulher negra em relação às minhas contemporâneas, né? O que elas criavam em relação a isso. Então o rap vem de uma sigla em inglês que significa ritmo e poesia. Então, nada mais literário, enfim, do que isso, né? E aí a canção entra como algo que eu também busquei analisar. Eu trabalhei com compositoras do Distrito Federal, que são a Vera Verônica e o Atitude Feminina. As duas têm mais de 20 anos de carreira e construíram aí imagens literárias para pensar nessa mulher negra que, no caso nessas composições, vem sempre como alguém que está superando as adversidades, né, que são impostas pelo seu contexto social. Andressa, você trouxe várias obras aqui que foram objeto da sua pesquisa, que deu origem ao livro. Eu quero só pontuar que você trouxe um e-book, porque a sua obra, por enquanto, não está disponível ainda em um livro físico, só no e-book, né? Exatamente. Esse e-book ele faz parte das Edições Carolinas, que é um trabalho editorial do Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea, até da professora Regina Dal Castanho. Então, saímos todos ali em formato e-book, que é interessante para quem trabalha com pesquisa. É um trabalho de crítica literária. Esse formato, para quem pesquisa, é sempre interessante porque ele possibilita com que a gente trabalhe de uma maneira mais ágil, né? Com mais habilidade, também, mais fácil, né? Em vários espaços, enfim. Andressa Marques da Silva, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, parabéns pela sua pesquisa. Obrigada, eu agradeço muito o convite. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a conversa com Jorge Amâncio, o professor e escritor que busca conscientização por meio da poesia. Até já. A luta contra o racismo, desigualdades sociais, o empoderamento do negro são temas da poesia do escritor e professor Jorge Amâncio, que é o meu convidado no segundo bloco do programa. Jorge, seja muito bem-vindo ao Iluminuras. Muito obrigado. Prazer mesmo. Bom, prazer é nosso de recebê-lo. Você é ativista de movimentos sociais na luta contra o racismo. Na sua avaliação, a poesia, a literatura, elas de alguma forma contribuem no debate em relação ao combate ao racismo estrutural no país? Sim, né? Principalmente hoje. Hoje nós estamos muito em voga com a poesia da periferia, que retrata o dia a dia, né? Que retrata a vida, né? Que chama até de escrevivência. Isso hoje está dando um impulso muito grande, exatamente a combater, a ter não só a visibilidade dos problemas, que também não tinham, né? Tem muitas pessoas que só foram descobrir que eram negros, que sofriam discriminação depois de grande, depois de adulto, né? Hoje em dia não, já atingimos crianças, temos crianças maravilhosas já com uma consciência de negritude e os problemas que elas vão enfrentar muito grande. Tudo isso graças à poesia, graças à escrita, né? Graças à escrita. A poesia falada hoje está um negócio muito interessante dentro dessas periferias, né? Vamos chamar de periferia, apesar que não seja um termo que eu gosto muito. Qual que é a diferença da literatura clássica, falando em estilo literário, em relação à literatura, à poesia da periferia, que você citou agora no início? A poesia negra, vamos chamar assim, ela segue um caminho que é basicamente para todos, né? Você tem, primeiramente, o que vai influir é o local onde você está. É claro que a vivência de uma pessoa periférica ou de uma pessoa que mora em comunidade é diferente da vivência de quem mora no centro urbano, como Rio, São Paulo, mas bem no centro, sem ser na periferia. Então isso influi muito. Mas o tema é o seguinte, primeiramente, você tem que glorificar os seus heróis, isso a poesia periférica faz muito,
né, como também a poesia não periférica. O negro também glorifica os seus heróis, tenta chamar a atenção não só para Zumbi dos Palmares, como também os escritores negros conhecidos, né? E segue o caminho da denúncia, né? Você denunciar o dia a dia as injustiças, o racismo, né? Que é muito sutil. O Brasil ainda trata isso de uma sutileza. Rapidamente você sofre um processo de embranquecimento muito forte, então, para quem vive em centro urbano. Lembrei de Machado de Assis, Exatamente. Quando você fala em embranquecimento. Parece que descobriram que Machado de Assis é negro agora, em pleno século XXI, né, que faz uma campanha e é o fundador da Academia Brasileira de Letras, o órgão mais importante literário do Brasil. Era negro, né? Quando você fala em valorização, né, dos heróis, lembrou de Zumbi dos Palmares, você faz essa valorização em um dos seus livros que nós temos aqui, que é Nós, ou como é a pronúncia? Nós Outros? Tem um X aí no meio do caminho? Porque o livro é uma poesia concreta. Você tem um símbolo que é um adinkra, né? É um símbolo muito usado na África. Deixa eu pegar aqui, é esse aqui, né? Isso, esse aí, exato. E é o Nós, Outros, ao invés de outros, X, já falo Alt RX, né? Fica à vontade, que acho que é. Mas a intenção toda era Nós Outros. Né? Nós Outros, Nós Outras, né? Justamente para colocar os dois gêneros aí. Né? Mas esse X, né? Ele tem um motivo específico. Tem. Em todos os meus, o primeiro e esse livro, eu tenho uma ligação muito forte, não só com a poesia americana do início do século XX, né? Como também dali que surgiram os primeiros heróis, se a gente for ver bem. Você tem o Martin Luther King, na década de 50, juntamente com o Malcolm X, né? E antes você tinha também outros poetas negros americanos, né? que faziam o renascimento do Harlem, né? Tudo. Então, esse X é em homenagem ao Malcolm X, né? Tanto na primeira edição do Negro Jorge, a capa também vinha um X, né? Justamente para fazer homenagem ao Malcolm X. É uma figura que eu acho combativa, né? Eu acho que foi uma coisa que a gente tem que se preocupar muito. Você não pode fazer vou chamar de revolução, né, com todas as aspas possíveis, mas você não pode fazer uma revolução apenas num setor. Você tem que também ter a revolução política, a revolução educacional, né, tudo isso para poder que o negro tenha a sua ascensão. E para mim o Malcolm X tentou fazer isso. E até hoje temos 1000 frutos ainda. Essas revoluções, essas reflexões sobre todos esses temas, você propõe aqui nas suas obras. São 3 livros lançados já, você citou o Negro Jorge. Esse foi o primeiro, né? Batom, Amor e Morte. O Batom é um livro basicamente feito nas vivências de Brasília dos anos 80, né? Ele não vai muito para o campo da negritude. Ele é muito sutil nesse campo. Batom. Democracia Racial está aqui também? De certa forma? De certa forma, porque ela está equivocadamente, né? Porque a democracia racial nunca existiu. Mas no ambiente de boemia, todos os gatos são pardos, né? Quando você está ali com um copo de uísque na mão, você esquece que teu parceiro é índio, é pobre, é rico, faz passeio. Você está ali, o negócio é o uísque, é a bebida, é a farra, né? Então esse livro toca mais disso. Então ele não fala da democracia racial. A democracia racial ela foi diluída por toda essa boemia, que é até hoje, né? Você vê que você encontra mais diversidade na boemia. Essa diversidade também é vista na literatura? Não. O autor negro, ele sempre foi marginalizado, no sentido literal da palavra, colocado à margem. Você viveu isso? Vivi sim. Eu só fui editar o meu primeiro livro em 2007, né? Em 2007 que eu fui editar, já vinha trabalhando há tempo, participando de tudo. A sua primeira poesia foi na década de 80? Foi, até antes, que eu comecei a escrever bem jovem, né? E por que só 2007 lançou o livro? Essa preocupação, né? Como é que você não tinha chance? Você tem que bancar o seu livro, né? Mas não adianta você bancar o seu livro e ficar com uma pilha de livro em casa, né? Não adianta, você tinha que ter um trabalho, tinha que ter um pequeno reconhecimento, né? Então demorou muito, né? Esse primeiro livro foi até interessante, tem uma história, se me permite contar. Eu falo que ele é amor-trocínio, né? Porque eu tinha uma companheira na época,
Eu queria fazer o livro, aquela ansiedade que o escritor tem. Ela pegou escondido, ainda nem pronto, e ela levou para fazer o livro. Aí saiu O Negro Jorge. Aí daí veio todo um trabalho. E trabalho com ele até hoje nas escolas, acabou a primeira edição, está aí. Esse pequenininho foi exatamente voltando para as escolas, né? Para os alunos colocarem no bolso como celular. É bom que é prático, né? É pequenininho aqui. Como é que é o seu trabalho nas escolas? É esse trabalho de reflexão da literatura negra, da literatura independentemente de cor, de raça, né? Vamos falar sobre literatura. Eu trabalhava numa área que é um pouco complicado para isso, porque eu trabalhava com física e matemática, eu não trabalhava com literatura. Então a ligação parece muito distante, né? Apesar que eu não vejo fronteira entre artes e ciências, né? Mas isso é outra discussão. Mas mesmo assim, nas provas eu fazia as provocações, colocava nomes africanos, fazia tudo isso. Mas é muito difícil você sair das exatas, né? Porque a exata basicamente é neutra, não vai tratar muito dessas situações sociais, né? Apesar de contribuir para ela, não importa muito com o social, o negócio dela é fazer. De que forma os versos conseguem sensibilizar os alunos? É uma raridade você ver escritores negros. Você pode contar nos dedos os escritores negros. Então a minha mensagem que eu mandava sempre para ele era a mesma do Obama, né? Vou repetir, we can, né? Você pode. E quando eu mostrava poesia, era mostrar que eles também podiam, né? A gente fazia esse we can lá. Então isso deu muito resultado. Deu resultado porque muitos alunos se interessaram por poesia, muitos alunos se descobriram negro, né? Porque é um negócio engraçado, você só descobre às vezes a negritude bem mais tarde, né? Na infância você muitas vezes não vê. E a coisa que eu mais gosto desse trabalho, que mesmo não tendo ligado direto, é o reconhecimento dos alunos. Porque como eles conhecem poucos autores negros, eles te reconhecem como se fosse uma coisa excepcional, e não é excepcional, mas eles veem como uma coisa, puxa, isso não é comum, é uma coisa que está meio excludente, está meio fora, de repente você tem alguém que que está inserido nesse contexto, né? Eu acho que isso aí é um exemplo, um espelho muito legal, é o que eu tento passar para ele, você pode, só estudar, ir atrás, ter força de vontade, você consegue. Amâncio, eu vou pedir uma breve pausa para você agora, aqui da nossa conversa, porque nós vamos ao quadro Minuto Literário, hoje com o doutor em literatura, Roberto Medina. Novembro, mês da consciência negra. Dentre todas as manifestações culturais, temos a dança, o canto, a própria culinária, bem como a produção artístico-literária. Em se tratando de literatura, entramos numa discussão, a literatura negra ou literatura afro-brasileira. Enfim, desde o século XVIII, temos todo um sujeito que já produz este pensar da alma negra, ao mesmo tempo, no século XIX, produção com Machado de Assis, Lima Barreto, Cruz e Souza, Maria Firmina, Luiz Gama, enfim, todos eles trazendo o ponto de vista em que a crítica social, racial, cultural desse sujeito, que na verdade é assujeitado, em pleno século XX passa à ação, passa a ser protagonista a partir de várias ideias dentro do teatro, da poesia, do romance. Por exemplo, Conceição Evaristo, Ana Maria, Oliveira Silveira, enfim, uma infinidade que vão trazendo esta arte da escrita para além da cor. Na verdade, talento não tem cor. A consciência negra é trazer estes compositores desta imensa nação brasileira, pertencentes de maneira muito justa ao Jardim das Musas. Obrigada, Medina. Vamos voltar à nossa conversa aqui, Jorge. Muito bacana esse finalzinho do Medina, porque ele fala que realmente literatura não tem cor, e sim talento. É que a literatura tem cor, né? A literatura tem cor, porque o talento tem cor. Se você é um escritor branco, pode ser hiper talentoso, mas você vai ter uma visão branca da sua ótica, do seu aprendizado branco. Então, se você escrever sobre negro, quer queira ou não, você vai ter essa visão, porque isso faz parte da literatura. Quando eu não consigo dissociar, por exemplo, o escritor do meio, eu já falei isso. Então, se você está, por exemplo,
o escritor não negro, branco, ele vai falar sobre a branquitude. Mesmo que ele escreva sobre negritude, ele vai ter uma visão branca da negritude. Né? Isso levou, por exemplo, como leva até hoje, você vê certos escritores romancistas, né, que botam o negro e a negra numa situação bem subalterna. Então ali está mostrando que tem cor a literatura. Né? Para você ser o protagonista, você não vai ser um negro, você vai ter que ter branco, né? Até o índio foi muito sacrificado com isso também nos nossos romances, né? Tem escritores que a gente vê, por exemplo, vou citar um exemplo bem polêmico, que é o Monteiro Lobato, né? Você pega o Monteiro Lobato, eu li Monteiro Lobato, eu fui formado, porque o meu pai chegou lá em casa com 17 volumes de Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho, eu era adolescente, fiquei apaixonado e comecei pelos 12 trabalhos de Hércules, né? Mas eu já era um adolescente, o que me influenciou nesse ponto foi muito pouco. Mas tu dá um Monteiro Lobato para uma criança, eu acho que vai pirar a cabecinha dela durante muito tempo, porque a informação que ela tem é outra. Monteiro Lobato é hiper talentoso, mas ele escreve com a ótica branca. Eu, por exemplo, eu posso até falar da cultura branca, mas eu vou falar com a minha ótica, né? Que a ótica é do oprimido, né? Não do opressor. Jorge Amâncio, professor, escritor, muitíssimo obrigada pela sua participação mais uma vez. Agradeço muito, um prazerzão estar aqui. Eu agradeço você também que acompanhou mais esta edição do programa Iluminuras. Muito obrigada pela companhia, lembrando que você pode rever pelo YouTube. É só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.